Eu não me tornei comunista porque li todos os livros de Marx e nem porque alguém me convenceu em uma universidade, até porque eu não sou formado em nada. Sim, isso te assusta? Como assim você é comunista e não tem uma formação? Eu me tornei comunista por causa da vida real, pelas vivências concretas que eu tive, pelo que eu vi com meus próprios olhos. A minha virada de chave aconteceu por conta de uma senhora chamada Dona Eliane e eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui. Olá pessoas desse canal, tranquilos? Esse é um vídeo mais íntimo e esse tipo de vídeo vai ser raro por aqui. Não se acostumem não. Eu sou meio tímido para falar da minha vida, mas estou abrindo uma pequena exceção. Hoje você vai descobrir como esse que vos fala se tornou comunista. Bom, há uns anos atrás eu trabalhava em uma empresa de baterias para empilhadeiras, robôs, etc. E eu era auxiliar de mecânico. Praticamente rodava o interior de São Paulo fazendo preventivas e corretivas em baterias. E nessa empresa que eu trabalhava também uma senhora chamada Dona Eliane. Ela já era uma senhora, uma idosa, devia ter aí uns 67 anos, pobre, sem estudo, não sabia ler e nem escrever. Ganhava por volta de R$ 1.200 e ainda trabalhava em 2 lugares para conseguir se sustentar. Dona Eliane ia e voltava a pé todos os dias e a casa dela ficava mais ou menos 40 minutos andando dali. E eu ficava com uma coisa na cabeça de como que uma senhora de 70 anos ainda estava trabalhando naquelas condições. Ia e voltava a pé todo dia de um lugar longe pra caralho. Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Até que um dia meu antigo patrão, que inclusive era bem gente boa, um abraço pro Rodrigão, se ele ver esse vídeo, ele resolveu doar uma mesa de escritório para a Dona Eliane. Uma mesa grande, bonita, de madeira, e eu fui levar com ela até a casa dela numa picape estrada. No caminho ela estava bem animada, dava pra ver que ela estava feliz com aquilo. A mesa provavelmente era uma das maiores conquistas materiais que ela já tinha tido na vida. Quando a gente chegou para descarregar a mesa, meus amigos, eu tomei um soco no estômago. A Dona Eliane morava numa casa de 2 cômodos, dividindo com uma amiga. Só tinha um quartinho e uma cozinha minúscula. A gente ficou olhando para dentro e tentando entender aonde que a gente iria colocar aquela mesa. Até que ela virou para mim e disse: acho que essa mesa não vai caber aqui. E ela disse aquilo com uma tristeza tão profunda, tão resignada, que naquele momento meu coração partiu em 60 pedaços. Aquilo me marcou pro resto da vida. Aquilo me rasgou. Dona Eliane tinha trabalhado a vida inteira e seguia trabalhando com quase 70 anos e ainda assim não podia colocar uma mesa dentro da própria casa. Uma casa que nem comportava um símbolo da conquista que ela tanto queria. E foi ali, naquele instante, que eu me tornei comunista. Foi ali que eu entendi de verdade o que era a desigualdade, o que era a exploração, o que era um sistema moendo vidas inteiras sem dar nada em troca. Por que eu tô te contando isso? Porque muita gente, como eu era antes, se sente incomodada com o mundo, se revolta com essas injustiças, sente que tem algo profundamente errado, mas tem medo de se dizer comunista ou entender o que é o comunismo. E esse medo não é à toa. É o medo plantado, alimentado e regado por séculos por uma ideologia, a ideologia capitalista. Uma ideologia que demonizou o comunismo desde o primeiro momento em que ele surgiu, que fez de tudo para associar o comunismo à pobreza, à ditadura, à fome e ao atraso. Uma ideologia que gastou bilhões em propagandas, criou guerras, inventou mentiras, destruiu países inteiros só para que as pessoas nunca sequer cogitassem a ideia de que o mundo pode ser diferente. E essa lavagem cerebral é tão forte que mesmo quem sofre com o capitalismo todos os dias tem vergonha de criticar o sistema ou não sabe que esse sistema tem nome. E pior, tem medo de se dizer que quer algo novo, ou sequer sabe que existe algo novo. As pessoas acham que para ser comunista você tem que ser um gênio, que tem que ter lido de tudo, que tem que saber citar datas, autores, livros. É claro que estudar é importante, mas ser comunista não é sobre ostentar conhecimento teórico, meu lindo. Ser comunista é sobre olhar para a realidade e não aceitar que ela continue assim. É sobre ter empatia, consciência e coragem de se posicionar. E sabe o mais curioso? Tem muita gente que já pensa como um comunista, sem saber. Gente que acredita que todo mundo deveria ter acesso à saúde, à educação, moradia. Gente que acha absurdo o preço da comida, do transporte, do aluguel. Gente que diz: pô, o trabalhador carrega tudo nas costas e não tem nada. Isso é materialismo, isso é luta de classes. Isso é a base do comunismo. Mas essa mesma pessoa, por ter crescido ouvindo que comunista é tudo vagabundo, que comunismo nunca deu certo em lugar nenhum, que na Venezuela e blá blá blá, essas pessoas sentem medo de dar nome ao próprio sentimento de justiça. Enquanto isso, a direita não tem vergonha de falar as maiores barbaridades. Não tem medo de se expor, de parecer ignorante, de repetir mentiras atrás de mentiras.
E a gente aqui, que quer um mundo mais justo, vive se podando, como se pensar, se organizar e se indignar fossem crimes. Se você que está assistindo esse vídeo sente que tem algo muito errado com esse mundo, se você enxerga o sofrimento da classe trabalhadora e quer transformar essa realidade, então você tem todo o direito de se dizer um comunista. Porque ser comunista é isso, é entender que a Dona Eliane e milhões como ela não merecem terminar a vida exaustas, com a dor curvada pelo trabalho, sem espaço nem para uma mesa. É entender que ninguém merece viver numa lógica onde o lucro vem antes da vida. Ser comunista é se recusar a aceitar essa ordem das coisas, é querer mudar tudo pela raiz. Então não tenha medo de se dizer comunista, tenha medo é de continuar achando normal do que não é normal, porque a nossa vergonha não pode ser de lutar, nossa vergonha tem de ser de se calar. Mas tem um ponto importante que eu preciso falar aqui pra vocês, ser comunista não é só sentir no peito a dor do mundo, é também entender o porquê que o mundo é assim e como a gente pode transformá-lo de verdade. E é aí que entra a teoria revolucionária. Muita gente ouve essa palavra, teoria, e já trava. Acha que é coisa de gente muito estudada, muito distante da realidade, algo reservado para uma elite intelectual, mas não é. A teoria revolucionária é uma conduta histórica de tudo que os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo aprenderam na luta contra a exploração. É o resultado da observação da prática, do erro, da tentativa e da experiência concreta de quem, como a Dona Eliane, foi esmagada pelo sistema, mas também de quem ao longo do tempo se organizou para enfrentá-lo. A teoria é uma ferramenta, é ela que permite que a gente entenda os problemas não são individuais, mas sim estrutural, que a culpa não é da Dona Eliane por ser pobre e estar velha trabalhando, a culpa é de um sistema que só funciona explorando. A teoria nos ensina a ver a estrutura por trás da aparência, a ligar os pontos, a enxergar que nada disso aqui é por acaso. Mas e a prática? A prática é o que fazemos com esse conhecimento teórico. É quando colocamos o corpo, a voz, o tempo e a energia para transformar a realidade. É participar de uma associação de bairro, de movimentos sociais, de uma luta por moradia, por transporte, por saúde, por terra, por educação. São nesses espaços que a teoria se torna viva, que ela é debatida e ensinada e trocada entre iguais, porque ninguém nasce sabendo de tudo, gente. Ninguém precisa ter vergonha de não entender tudo logo de cara. O que você não sabe hoje, alguém vai te ensinar amanhã. O que você aprendeu ontem, você vai passar para frente. É nesses espaços coletivos que a teoria e a prática se encontram, não em cima de um pedestal, mas no chão, no concreto, no companheirismo, no chão de fábrica. E é ali que muita gente que se achava burra se descobre sábia. Que quem achava que não sabia nada, percebe que carrega uma vivência inteira que tem valor político. A organização transforma a gente, porque sozinhos você até entende a injustiça, mas juntos você aprende a enfrentá-las. Por isso, se você sente no coração que esse sistema não serve pra gente, se você olha ao redor e sente que não dá mais para aceitar tudo isso, não se isole. Procure um coletivo, um movimento, um partido político, um grupo de base. E se não tiver nada por perto, comece com uma roda de conversa no seu bairro, na sua escola, na sua rua. E lembrem-se, você não precisa saber tudo para começar. Só precisa ter coragem de não aceitar mais o mundo como está. O resto a gente aprende caminhando. E o meio que eu encontrei para soltar essa revolta, para transformar em ação tudo que eu sentia diante das injustiças, foi a internet. Foi gravando vídeo, foi escrevendo, publicando, me posicionando, porque eu entendi que ali também é campo de batalha, que tudo é luta de classes, até o algoritmo, até o que a gente consome, compartilha e produz online. Mas a internet não é o único caminho. Tem gente que encontra força se filiando a um partido, se engajando em movimentos sociais, participando de coletivos, reuniões de base, ocupações, sindicatos, grupos de estudo, associações de bairro. Tudo isso é militância, tudo isso é prática revolucionária. E quanto mais braços e vozes se somam, mais forte a luta fica. O importante é não ficar parado, gente, e muito menos ficar sozinho. Só que eu senti e sigo sentindo a necessidade urgente de ocupar esse espaço aqui que é a internet, porque por muito tempo e até hoje ela foi e ainda é hegemonicamente dominada pela direita. Os maiores influenciadores políticos, os perfis mais engajados, os vídeos mais impulsionados, os conteúdos que mais viralizam, a maioria servem aos interesses da elite, do mercado, da manutenção do status quo. E isso não é teoria da conspiração, isso é dado. Segundo um levantamento feito pela Interlab e outras pesquisas de monitoramento político nas redes sociais, os perfis conservadores dominam o dobro do engajamento político digital no Brasil desde 2018.
Durante as eleições, por exemplo, mais de 70% dos conteúdos virais do YouTube com viés político eram de direita ou extrema-direita. No TikTok, no Instagram, os discursos anticomunistas e neoliberais se espalham com extrema facilidade, com o apoio inclusive dos algoritmos que favorecem o sensacionalismo e a polarização superficial. Ou seja, enquanto a gente está aqui se perguntando se pode se dizer comunista ou não, os caras estão ocupando tudo, criando conteúdo todo dia, enchendo você de mentira, de medo, de ódio, de fake news. E isso tem consequências reais. Isso forma opinião, elege gente e muda a correlação de forças. E foi por isso que eu entrei de cabeça nesse espaço, porque eu entendi que ele também é trincheira. Mas uma coisa precisa ficar clara aqui, pessoal. Não adianta ocupar a internet se for só para inflar o ego, para virar ícone, para lacrar. O que a gente precisa fazer aqui é algo muito maior. É usar esse espaço para conscientizar, para formar, para mobilizar, para levar as pessoas às ruas, para mostrar que existe alternativa, que tem luta de verdade acontecendo nesse instante e que a transformação não acontece só com curtida e compartilhamento, mas com organização coletiva. A internet é uma porta, mas o final é o chão de fábrica, é o campo, é o bairro, é a escola, é a greve, é o protesto. A nossa meta tem que ser essa. Usar o virtual para fortalecer o real, não para substituir a luta, mas para somar forças a ela. Então, se você também sente essa angústia, essa revolta, essa vontade de fazer algo, use o que você tem nas mãos, seja a internet, seja a sua comunidade, sua faculdade, seu bairro, se organize, estude, escreva, dialogue, não importe se sua voz é pequena, se for honesto, ela vai ecoar em alguém, e alguém vai ecoar de volta. E assim a gente vai ocupando tudo que antes nos foi negado. Porque se a classe trabalhadora não ocupar a internet, a direita vai continuar fazendo isso por nós. E nós não podemos mais permitir isso. A nossa voz precisa ecoar, não para virar estrelinha, mas para acender consciência. E tudo isso que eu tô falando, da desigualdade, da exploração, da precarização da vida, acontece dentro de um sistema. Um sistema que a gente foi ensinado a acreditar que é o único possível, que é o fim da linha da história. Esse sistema tem nome, o capitalismo. O capitalismo existe há séculos. Ele não é novo, já passou por 1000 fases, guerras, revoluções, crises, ajustes, reformas. Ele se vendeu como progresso, como liberdade, como democracia, como solução para todos os males da humanidade. E mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de toda a tecnologia, de toda a ciência, de toda a produção acumulada, ele ainda não resolveu os problemas mais básicos da existência humana. Estamos em 2025 e tem gente morrendo de fome, tem criança dormindo na rua, tem gente passando sede em comunidade sem água encanada. Tem idosos como a Dona Eliane, trabalhou a vida inteira e vive numa casa onde uma mesa não entra. Tem gente trabalhando 10, 12 horas por dia e não consegue pagar o aluguel ou comprar uma comida decente. Tem gente se matando por conta de dívidas. Tem jovens se dopando para continuar produzindo. Tem mãe de família escolhendo se compra gás ou leite. Isso é progresso para vocês? O sistema capitalista e a galera neoliberal se gaba da eficiência do capitalismo, da sua produtividade, da sua inovação. Mas tudo isso é voltado para quê? Para enriquecer quem já é rico, para gerar lucro, para acumular capital, porque nesse sistema nada tem valor se não dá dinheiro. A comida que sobra do supermercado vai pro lixo enquanto a gente vive revirando caçamba. A tecnologia que poderia facilitar a vida das pessoas vira instrumento de guerra e vigilância. A natureza é tratada como se fosse um recurso infinito e agora o planeta responde com desastres, colapsos, crises climáticas, pandemias e o sistema finge que não vê ou pior, lucra com isso. A lógica do capitalismo é essa, tudo vira mercadoria. O tempo, o corpo, o afeto, o conhecimento, a floresta, o ar, a água, o futuro, tudo tem preço. Nada tem valor real se não puder ser vendido. E por isso ele não resolve o problema nenhum. Porque o problema gera lucro. A fome é uma tragédia para quem se sente, mas é um mercado para quem lucra com cestas básicas, com ultraprocessados, com agrotóxicos. A crise ambiental é o fim do mundo para nós, mas é a oportunidade de investimento para bilionário vender empréstimo de carbono. A guerra, o desemprego, a miséria, tudo isso move a máquina do lucro e é por isso que nada muda e não vai mudar enquanto a gente estiver nesse sistema aqui. Décadas se passaram e o capitalismo continua prometendo que um dia tudo vai mudar. Que é só trabalhar mais, estudar mais, se esforçar mais, mas a realidade é que ele nunca teve interesse real em melhorar a vida de todo mundo. Ele melhora a vida de poucos, sempre às custas da maioria. Ele é uma pirâmide construída sobre corpos, e se você está embaixo, não adianta correr, a estrutura não vai deixar você subir.
É por isso que não dá mais para tratar o capitalismo como se fosse uma coisa neutra, natural, inevitável. Ele é um sistema histórico e construído e mantido com sangue, suor e violência. Ele é o responsável direto por milhões de vidas sendo desperdiçadas enquanto meia dúzia acumula tudo. Ele é o motivo pelo qual tantos de nós vivem à beira do abismo e alguns já caíram há muito tempo. E o mais perverso é que ele ainda consegue convencer as pessoas de que o problema são elas. Que se você não tem sucesso, a culpa é sua. De que você não consegue pagar as contas, é falta de esforço. Que você sofre, é azar. E isso adoece, isso isola, isso destrói laços de identidades, confiança. Isso nos transforma em inimigos um dos outros, enquanto os verdadeiros responsáveis seguem intocáveis. Então, não, o capitalismo não é a solução, ele é o problema. E se a gente quer realmente enfrentar a fome, a pobreza, a destruição ambiental, a violência e a alienação, a gente precisa romper com esse sistema. A gente precisa de um outro horizonte, um horizonte que não seja guiado pelo lucro, mas pela vida, pela dignidade, pela solidariedade, pela justiça. E esse horizonte tem nome: socialismo. Enfim, 4 anos se passaram desde que eu saí da empresa onde eu trabalhava, onde eu conheci a Dona Eliane, que eu contei a história dela pra vocês. E hoje, dia 4 de agosto de 2025, 4 anos se passaram e eu mandei uma mensagem pra Dona Eliane perguntando como ela estava, se ela ainda estava trabalhando. E, gente, ela ainda continua trabalhando com quase 75 anos de idade, como faxineira, no Brasil de 2025. Escuta o áudio dela. Tô trabalhando. Ah, rapaz, tá tudo bem? Como tá você? Tô bem, graças a Deus. Tô trabalhando. E como é que tá? Eu tô trabalhando. Mas se tiver um biquinho pra fazer aí, o mês que vem eu tô de férias. Aí, tá bom? Aí. Mas se precisar de mim, tá? Me chama aí. É isso. E isso é reflexo direto do que é o capitalismo. Existem várias Donas Elianes por aí. Pode ter na minha família ou na sua. Ou se não tiver em nenhum lugar, pode ser você mesmo. É isso. Um beijo de luz.